dia, meus amores! E aí, como vocês estão? Segunda-feira, mais uma semana, né, se iniciando, e nós iremos agora iniciar a nossa semana de aulas, de videoaulas, né? Pois bem, que essa semana agora nós ficaremos em casa e na outra semana nós voltaremos. Então, a nossa aulinha será de história. Vocês irão pegar o livro de história, certo? E abrirem na página 114. Vocês lembram que a nossa última aula, né, lá na escola, foi sobre o tempo e a história. Nós aprendemos sobre várias formas de expressar a forma tempo, né? Descobrimos sobre dois tipos de tempo, o cronológico e o histórico, não foi? E sobre as formas verbais, presente, passado e futuro. E agora nós iremos falar sobre a contagem do tempo, certo? Vocês irão acompanhar aí na página 114 e a tia agora dará início. A contagem do tempo é feita com diversas unidades de medida: ano, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. O tempo é necessário para a história, porque é por meio dele que se determina a ordem dos acontecimentos. Compreender esses acontecimentos é a relação entre eles. Compreender esses acontecimentos e a relação entre eles, por meio da ordenação, é fundamental. Então, nós temos várias formas de medir o tempo, não é? Um dia, ele tem 24 horas. E cada hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, são coisinhas importantes que nós devemos saber para medir o tempo. Como agora vocês já devem saber, né? Já estão aprendendo junto com o papai e a mamãe como usar o relógio com ponteiros, né? Que indicam o minuto e quais indicam as horas. E nós sabemos também que nós temos 12 meses no ano, né? Um ano tem 365 dias, um ano bissexto é o ano que acontece, um episódio que acontece de 4 em 4 anos, né? Que aumenta um dia, deixa de ser 365 dias para ser 366, porque aumenta um dia no calendário e no mês de fevereiro, porque o mês de fevereiro só tem 28 dias. E então, nesse ano, o mês de fevereiro tem 29 dias. Então, tem tudo isso que agora nós estamos e que nós devemos saber para poder medir o tempo, para nós sabermos qual é o tempo. E ele é muito importante para a nossa história também, né? Acontecimentos que já passaram, que irão passar, que irão acontecer ainda. Como nós devemos medir esse tempo, como nós sabemos que uma semana tem 7 dias. Então, são coisas que nós devemos saber para medir o nosso tempo e saber também da nossa história, não é? Os seres humanos já propuseram diversas formas de contagem do tempo, por meio de diversos tipos de relógios: clepsidra, ampulheta, solar, manual, digital e automático. Então, várias formas que os seres humanos utilizaram para medir o tempo. Porque antigamente não existiam esses relógios que nós temos hoje em dia, né? Esses relógios bonitinhos, com ponteiro, outros digitais, que são bem fáceis, né? Os que já tem numerozinhos, pra gente saber a hora. Não, eles foram procurando diversas formas, né, de medir o tempo para até chegar no relógio que nós temos hoje e a maneira que nós temos hoje de medir o tempo. Que antigamente eles nem utilizavam relógio, eles utilizavam o sol. Eles usavam o sol como um meio de medir as horas a cada minuto, porque o sol, né, acontece que a Terra, aliás, vai se movimentando e de acordo com as sombras que o sol ia fazendo, eles iam medindo o tempo. Só que esse método não era tão legal, porque à noite eles ficavam sem saber a hora, né? E então eles foram criando métodos, outro tipo de relógio, até que conseguiram o que tem hoje. Então, vamos ver os diversos tipos de relógio que os seres humanos já inventaram. A clepsidra é um tipo de relógio que funciona com água. Vocês já viram esse relógio que funciona com água? Também não. Agora esse eu já vi
só não pessoalmente, mas eu já vi na internet, nos filmes, diversas formas, que é a ampulheta. É um tipo de relógio que funciona com areia. Vocês já viram em algum lugar para medir o tempo? A pessoa queria medir algumas horas, né? E colocava areia, então virava. À medida que aquela areia ia se esgotando, né? Aí media a hora que a pessoa queria. E esse é o solar. É um tipo de relógio que funciona pela sombra que o sol faz. Esse que a tia estava falando, que os seres humanos, antigamente, ele utilizava esse através de sombras para medir a hora. Só que só funcionava durante o dia, né? Que era um relógio solar. O manual é o relógio que funciona com corda. Esse também eu já vi. O automático é o relógio que indica as horas pelos ponteiros e funciona em geral com pilha. Vocês já viram esse? Tem vários tipos, né? De relógio, tem de parede, tem um despertador. E ele funciona através de ponteiros, que indicam as horas, os minutos e os segundos. Esse é mais ou menos fácil, porque a cada número desse, né, que tem o número de 1 a 12, ele indica uma hora e esse mesmo número indica os minutos. Então, cada minutinho, cada número que vai se passando, de 1 para o 12, vai se passando 5 minutos, certo? E então, ele é só aprender a contar de 5 em 5, que fica bem fácil. O digital é o relógio que indica as horas com números e também funciona com pilha. Agora esse é bem fácil, né, gente? Porque já está aí o tipo de hora que está se pedindo. E então fica mais fácil pra gente, né, pra gente saber a hora. Pra vocês crianças também é mais simples, pra quem ainda não sabe, olhar a hora no relógio de ponteiro. Mas tenho certeza que vocês irão aprender, ou que tem gente que já sabe. Então, meus amores, agora nós iremos para a atividade. Marque dentro dos relógios apresentados abaixo a clepsydra, que é o relógio de água. Quais desses relógios aí é a clepsydra, que funciona através de água? Então vocês irão marcar um X. Depois vocês irão pesquisar os tipos de relógio que há em sua casa. Então essa resposta é pessoal. Quais são os tipos de relógio que tem na sua casa? Desses que nós falamos, quais são os que vocês utilizam? Terceira, complete um infográfico escrevendo as legendas que explicam o que cada ponteiro marca. Então, nesse vocês irão indicar o que cada ponteiro marca. Temos aí o ponteiro azul, o ponteiro vermelho e o ponteiro verde. O que cada um desses indica? O ponteiro azul, o ponteiro verde e o ponteiro vermelho. Então, vocês irão observar e vão dizer o que cada um desse ponteiro indica. Na quarta, observe os quadros e complete corretamente. Ontem, hoje e amanhã. Ontem, qual foi o dia, qual foi o mês, qual foi o ano? Hoje, qual é o dia de hoje, o mês e o ano? E amanhã, qual é o dia, o mês e o ano? Então, o mês e o ano vai continuar sendo o mesmo, né? Agora o dia vai mudar, vocês irão colocar o número que corresponde ao dia de hoje, de ontem e de amanhã. Na quinta, escreva por extenso as horas indicadas nos relógios digitais. Então, temos aí no primeiro relógio o número 6, então indica 6 horas. Aí vocês irão escrever 6, o nome, número 6, não o número, certo? 6 horas. Aí depois, o que indica 14? 14 são quantas horas? Se 12 horas é meio-dia, então 13 horas é 1 hora e 14 horas são 2. Então temos aí 2 horas e 3 minutos. Ou então vocês podem escrever mesmo 14 horas e 13 minutos, de acordo com como está mostrando aí no relógio, certo? E assim com as demais. Leia as frases e marque um X no instrumento que você usaria para cada situação. Chegar pontualmente às aulas. As aulas precisam de um relógio ou despertador, um calendário ou um cronômetro para medir alguma coisa. Para informar-se sobre em qual dia da semana cairá o próximo feriado, vocês olhariam no despertador, no calendário ou no cronômetro. Saber quem levou mais tempo para percorrer 2 quilômetros. Vocês utilizariam esse cronômetrozinho do relógio digital, um calendário ou um despertador para medir isso e saber quem correu mais rápido, quem levou mais tempo.
Então, vocês irão marcar um X. Na 7ª questão, encontre no caça-palavras abaixo os meses do ano. Então, esse caça-palavras tem todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os 12 meses do ano vocês irão encontrar nesse caça-palavras. 8º. Na 8ª, vocês irão pesquisar e escrever o nome do período indicado. O que indica 2 anos? O que indica 3 anos? O que indica 5 anos? O que indica 10 anos? O que indica 100 anos? Por exemplo, 10 anos nós sabemos que corresponde a uma década. E 100 anos nós sabemos que indica um século. Então, vocês irão colocar década e século. E o que indica 2 anos? E 3 anos e 5 anos. Então, vocês irão pesquisar e saber o que indica cada um desses, certo? Na 9ª, escreva na ordem correta os dias da semana. Primeiro dia, qual é o primeiro dia da semana? Segundo, terceiro, quarto. Então, vocês irão completar esses quadrinhos com os dias da semana. Qual é? Nós sabemos que o primeiro dia da semana é o domingo ou é a segunda-feira? Que se inicia a semana. Muito bem, é o domingo, não é a segunda-feira que inicia a semana. Nós iniciamos, né, nós voltamos para a escola, nós voltamos a trabalhar, mas o primeiro dia da semana é o domingo, certo? Na 10ª questão, na página 118, vocês irão observar os meses do ano no calendário e escrever a resposta a cada pergunta, certo? Na letra A, marque um X no mês do seu aniversário. Depois escreva no espaço abaixo. Então, você irá olhar lá no calendário qual é o mês do seu aniversário, marcar um X e escrever o nomezinho dele nesta linha. B, circule o mês do Dia das Mães. Qual o mês do Dia das Mamães? Tenho certeza que vocês sabem. C, pinte o mês que comemora o Dia das Crianças. Foi um dia desses, né? Qual foi o Dia das Crianças? Em que mês foi o Dia das Crianças? Então, vocês irão pintar o mês do Dia das Crianças. E escrevam o mês do aniversário de Jesus. Quando é o aniversário de Jesus? Tá chegando. Uma diquinha, certo? Tá chegando. E então, vocês irão responder essa atividade e quem está indo para a escola, a tia vai corrigir na escola, certo? E quem não está indo pode mandar a fotinha para a tia para ela saber que você está fazendo as atividades mesmo estando em casa. Correto? Então, meus amores, tchau, tchau e até a próxima aula.